Boa tarde, Ernesto Albuquerque aqui na Cidadania FM. Daqui a pouquinho, são 13 horas e 2 minutos, daqui a pouquinho já estaremos começando com o nosso jornal 60 Minutos, trazendo as notícias, a pauta já está tudo certinho, as notícias de Brasília, as notícias internacionais, as notícias locais, tudo aqui. Estou aguardando que os amigos comecem a participar aí, estou marcando aqui os amigos, né? A gente vai agradecendo todos aí que estão conosco, hein? Ok? Vamos compartilhar aí com as diferentes páginas e para a gente poder aí, de certa forma, na verdade, tá falando com vocês aí. O Maciel já está por aí, a Ana também, né? A Ana, o Samuel Rodrigues de Campos. A gente vai compartilhando aí tudo, né? Estamos com os nossos apoiadores culturais aqui da Cidadania. As doenças sexualmente transmissíveis são implacáveis, dentre elas a AIDS, que pode mudar toda a sua vida. Não seja negligente. O problema da AIDS, que é muito sério, né? Tereza Dormel também. Segurança e prazer. Não abra mão da mais importante. Compartilhar aqui com a página da rádio, com as demais páginas. Rádio Comunitária traz informações de nossa localidade. Rádio Comunitária tem espaço para debate público. Rádio Comunitária dá oportunidade para os artistas locais. Rádio Comunitária é muito legal. Eu escuto a rádio da minha comunidade. Eu também. Bom dia, Tereza. Bom dia. Já vai começar, hein, pessoal? Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Um abraço para o Ivan Scromove. São 13 horas e 4 minutos, estamos começando 60 minutos aqui pelo 104.9 da Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Tonelli, mostrando as informações do dia aqui da cidade, do Brasil e do mundo. E vamos aos destaques deste dia 8 de fevereiro. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. Também os amigos, amigas que aniversariam nesta data, dia 8 de fevereiro, pertinho do carnaval, hein? Estaremos mostrando as notícias da agência Rádio Web e também da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estaremos falando de Previdência, estaremos falando aí do deputado que foi preso, ele que foi condenado em segunda instância, foi prefeito, deu problema e vai agora ter que cumprir prisão. Também foi pego no aeroporto, voltando do exterior. Também estaremos falando do caso do rapaz eletrocutado lá em São Paulo. Ninguém assume a culpa, um joga para o outro. A verdade é que o rapaz acabou aí perdendo a vida, rapaz de 22 anos. Que tristeza, né? Também estaremos falando aí da proibição do bloco da tortura, bloco de carnaval que faz apologia à tortura. Pode isso, Titonelli? Que absurdo, não? Também as UPPs, o pessoal lá do Rio de Janeiro pensando em fechar as UPPs. Temos também as notícias da saúde, voltando a falar de febre amarela e também a situação da saúde lá no Iraque, que vive uma situação terrível. Estaremos mostrando também a história hoje sobre a vida de Maria Stuart. Isso nos remete ao século XVI. Tudo isso e muito mais, as notícias aqui da cidade, prestação de serviços, sempre priorizando a boa informação, a informação correta com credibilidade. Boa tarde mais uma vez a todos os amigos, todas as amigas, e vamos aos nossos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Pharmakid, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica
Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. O relator da reforma da Previdência apresentou. São 13 horas e 7 minutos, o repórter está com pressa hoje. O que está acontecendo, hein? Um abraço para os amigos que estão acessando a nossa página. O Cláudio Luiz Vasconcelos Paulucci, desejando a todos uma boa tarde, igualmente. O Cláudio, a Tereza Donel também. O Antônio Ferreira da Silva já está conectado. E também demais amigos como a Luciene Gomes também conosco, o Ivan Skromov. E são os amigos, enfim, que estão aí por enquanto, acessando a nossa parte. Estamos compartilhando e está perguntando aqui o Cláudio Luiz Vasconcelos Paulucci, como é que fica a situação da buraqueira nas ruas? Meu amigo, o prefeito, quando assumiu, o atual prefeito, disse que era questão de gestão. Eu já estou pensando que é quase, viu, Titonelli, uma situação de congestão, viu? Porque a gestão já era. E recursos diz que não tem, mas para carnaval tem, né? Então a gente começa, vai gastar, da situação da saúde está muito terrível, teve de fazer como alguns prefeitos do Brasil, aí, de Sorriso, de outras cidades, que estão priorizando e investir naquilo que realmente é prioridade, que é exatamente a saúde. E no caso de Joaquim Távora, que uma ouvinte nos passou, a Heloísa nos passou, lá não vai ter carnaval e o pessoal, o prefeito de lá vai investir nas vicinais. Tá? Tá aí, realmente é bastante interessante essas prioridades definidas aí aqui com maior importância. E o Cláudio Luiz Paulucci está dizendo aí que ele acha que é uma questão de indigestão. Tá aí. O papo é esse, mais ou menos, estamos na hora do almoço, congestão, indigestão e má gestão, né? E vamos então mandar um abraço para quem aniversaria hoje, a nossa agendinha está aqui, Paulinho Melo, lembra do Paulinho Melo, Titonelli? Trabalhava no esporte aqui, o Rodrigo Franzolin, parabéns para o Rodrigo, que trabalhou já na Câmara, agora está lá no Jajão, um abração aí para o Rodrigo, trabalhando aí e completando aniversário. Pois é, a vida é um relâmpago numa noite escura. Cida Faria aniversaria hoje, a Silvia Maria, o Orlando Rofini também, outro ouvinte aí habitual nosso, aniversariando, Luiz Otávio Gonçalves Dias. Parabéns a todos os amigos que estão aqui na nossa agendinha, agenda de 15 anos já, e a gente sempre compartilhando, sempre parabenizando os nossos amigos. Daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço para quem está no Facebook, também aniversariando hoje. Daqui a pouquinho estaremos mandando um abraço a eles. Informação da Santa Casa, voltando a lembrar que o serviço de oncologia e quimioterapia está tudo em ordem, não está fechado. O Dr. Nilson que pediu para a gente dar esse recado para todos os amigos aí. Enquanto isso, a gente vai compartilhando aqui no Face. Dia 17 de fevereiro, na Colônia Espírita Fraternidade, tem a Pizza do Bem. E nós estaremos aí, com certeza, colaborando também. R$ 25,00 é o valor da pizza. Tem marguerita sim, viu? Já confirmei. Que beleza, hein? 3733-8777 para você ligar. E o 998-6829-61. Vamos colaborar aí com a Colônia Espírita Fraternidade, que fica na Professora Danúzia Desante, 670, lá no bairro Ipiranga. Também o Bom Samaritano, dizendo que até hoje tem as inscrições para o curso de cuidador de idoso, 2 turmas de manhã e à tarde, 3 meses de duração, começa 19 de fevereiro o curso, mas é hoje o último dia para você gratuitamente fazer a inscrição lá na Rua Bahia 426, né, pertinho ali do supermercado São Roque. E lembramos também uma outra iniciativa da Colônia Espírita Fraternidade, o segundo treino da Fraternidade, que será em 8 de abril. E aí tem vários eventos, né? Tem uma taxa de adesão para colaborar aí exatamente com a Colônia Espírita Fraternidade. Tem tempo ainda, que esse evento é dia 8 de abril. Vai ter corrida, caminhada Kids, começa às 8h30 da manhã, um domingo, haverá sorteio de uma bike profissional. Tá aí. E tem maiores informações, dá uma ligadinha lá no 3733-8777, que você fica sabendo com detalhes, você que está interessado no segundo treino da Fraternidade.
E vamos às notícias direto de Brasília. Mais um capítulo da novela Previdência. E o Estadão está fazendo aqui uma exortação, né, que precisa ter a reforma da Previdência. Gozado que ninguém fala em cobrar os verdadeiros devedores da Previdência, que são as grandes empresas do Brasil, né? Tem uma lista aí que, se computar toda aquela cobrança lá, a Previdência está superavitária e não deficitária. Mas é mais fácil jogar no lombo dos aposentados, das pessoas mais simples, né? É mais ou menos isso que o governo está tentando fazer. E os senhores deputados, que são muito sensíveis em véspera de eleição, estão meio preocupados em votar favoravelmente, porque isso vai reverter contra eles, não tenham dúvida. E o segundo assunto é exatamente o deputado que foi prefeito, foi condenado e foi preso exatamente no aeroporto. Vamos lá. O relator da reforma da Previdência apresentou oficialmente nesta quarta-feira o texto com mudanças na proposta. Na prática, nenhum ponto foi alterado. Na verdade, o governo oficializou promessas de mudanças feitas ainda no ano passado. Retirou a aposentadoria rural da reforma, fez o mesmo com beneficiários do BPC e ofertou a policiais civis, federais e rodoviários federais pensão integral para casos de morte em serviço. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS, afirmou que outras mudanças podem acontecer, caso mais votos sejam ofertados à proposta. Existem vários outros parlamentares que estão conversando nesse momento, solicitando mudanças pontuais no texto, se traduzirão em novos votos para a reforma. O sentimento de transformação que está acontecendo na opinião pública brasileira, sem dúvida, é um motivador bastante significativo para que possamos ter o número de votos que precisamos. O vice-líder do governo, o deputado Darcísio Peronti, negou que o Planalto esteja flexibilizando o discurso de fim dos privilégios ao conceder pensão diferenciada para policiais. O governo resolveu propor uma nova proposta, que está aqui, mas na questão da privilegiatura, ela se mantém. Então não houve recuo, que me pareceu que havia alguma dúvida por aqui. Não houve. O líder do Planalto, o deputado Aguinaldo Ribeiro, sabe da dificuldade para aprovar a matéria, mas rechaçou que o governo esteja fazendo um teatro ao tentar votar a proposta. Nós vamos buscar aquilo que a gente entende que é o melhor, que é fazer a reforma, mesmo no ano de extrema dificuldade por conta de um calendário eleitoral, mas eu acho que nos impõe, sim, a responsabilidade como país de buscarmos e perseguirmos essa aprovação. São necessários, no mínimo, 308 votos para a reforma ser aprovada. Pelas contas, atualmente, o governo tem menos de 250 votos. Difícil. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira o deputado federal João Rodrigues, do PSD, no aeroporto de Guarulhos, quando ele voltava de viagem aos Estados Unidos. A prisão havia sido determinada na terça-feira pelo Supremo Tribunal Federal pela condenação a 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto pelo Tribunal Regional Federal por fraude e dispensa de licitação. A acusação refere-se a fatos ocorridos em 1999, quando João Rodrigues exerceu por 30 dias o cargo de prefeito interino de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Segundo o Ministério Público Federal, ele autorizou licitação para a compra de uma retroescavadeira para a prefeitura por R$60 mil. Como parte do pagamento, foi entregue uma retroescavadeira usada, no valor de R$23 mil. Conforme o MPF, a comissão que avaliaria o preço da máquina usada, contudo, só foi nomeada 2 dias depois do edital de tomada de preços, onde já constavam os R$23 mil. Agência Rádio Web, de São Paulo, Leno Falck. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Mandando um abraço para quem aniversaria hoje no Face, o Francisco Roberto Santos, o Chico Santos aniversariando hoje. Está chegando perto dos 60 já, viu, Tonelli? A idade passa rápido. A DJ Tati também está aniversariando hoje. Luciano Alves, Rita de Cássia Franzini Alves, Ricardo Tadeu, Rodrigo Fanzolini, que já mandei um abraço, Orlando Rufini também.
o Júnior Rossini, Joel Nunes e Vera Lu Silvino. São todos amigos que estão aí aniversariando nesta data. O Ivan Skromov dando um recadinho aqui para a gente a respeito do problema de senhas de exames, que muita gente reclamando na rede social, sobre a insuficiência de senhas para fazer exame. Está tudo centralizado na Santa Casa e o pessoal está acordando muito cedo para justamente conseguir os exames lá. Logicamente tem crianças, tem pessoas idosas e é uma situação bastante complicada, né? Ele está dizendo aqui que parece que trata-se de um serviço executado pelo laboratório, mas pago pela prefeitura e por isso um número limitado de senhas. Na verdade, eu já até respondi, viu, Ivan? Eu já coloquei uma mensagem lá no Estamos de Olho em Avaré, que o pessoal está reivindicando, acho extremamente justa a reivindicação. O problema é que quem determinou isso chama-se Roslindo Wilson Machado, que é o secretário da Saúde, que não é exatamente adepto do diálogo. É difícil fazer o diálogo com o secretário de Saúde. A decisão tem que ser dele, e para a gente convencê-lo, ele sequer vai nas audiências públicas, só foi uma vez em 3 audiências, ficou 10 minutos. Então nós temos outra audiência pública, dia 28 de fevereiro, é o momento das pessoas que estão reivindicando, e também nós vereadores, e todos os vereadores estarão presentes, vários participam dessa audiência, que vai ser dia 28 de fevereiro, às 9 horas da manhã lá na Câmara, uma presidência nossa, nós que presidimos essa comissão, essa audiência da saúde. Então, é a hora exata, se o secretário estiver lá, de cobrar ao secretário uma mudança, porque com esse modelo não está atendendo as necessidades, está botando as pessoas para acordar extremamente cedo e sem a garantia que vai conseguir colher o exame, que são apenas um limite de 80 senhas. E todo mundo está reclamando. Então, precisa convencer o senhor secretário, o doutor Roslindo, que não está funcionando. Então, tem que estudar uma outra maneira, abrir outros pontos de coleta para que não haja essa sobrecarga do laboratório da Santa Casa. Então, exatamente dia 28, com a audiência pública, é o momento exato. Se o doutor Roslindo não estiver presente, como ele não esteve em 2 audiências e a outra ele ficou só 10 minutos, tem a Juliana, se não me engano é o nome da enfermeira, que o representa e que faz, inclusive, a apresentação da parte da prefeitura dos números nessa audiência pública da saúde, os números da saúde. Então, está aí a oportunidade, o pessoal que está no Face colocando essa justa reclamação, podem estar presentes, devem estar presentes, porque é aberto a todo mundo, no dia 28 de fevereiro, 9 horas da manhã, lá na Câmara Municipal, na audiência quadrimestral da saúde, tá ok? Então já fica o aviso, já fica o convite aí. O Tatu, que está lá em Itapeva, está dizendo o seguinte: por onde anda a Érica Alves, que cuida da pasta da assistência social, dizendo que tem muitos andarilhos nas ruas de Avaré. É verdade, isso é uma coisa que a gente está percebendo, já foi assunto lá na Câmara. Onde está a assistência social que não tem feito um trabalho adequado? Antes era o COSA que era responsável por isso. Eu acho que está na hora de procurar resolver essas questões. Lógico que é muito mais complexo, eu até fiquei sabendo, o próprio vereador Barreto esteve conversando lá na Casa de Passagem ontem, estava me contando ontem à noite, e tem um caso de uma moça que vive na rua, tem o local dela lá na Casa de Passagem, mas ela simplesmente está fazendo vários dias que sumiu da Casa de Passagem. Então, prefere a rua do que as regras de uma casa de passagem, que tem que ter regras, obviamente. Então, é uma coisa bastante complexa, mas precisa, de fato, haver uma abordagem, caso a caso, dando uma assistência a essas pessoas que são seres humanos que estão na rua aí ao Deus dará. O Sena Souza também está conosco. Deixa eu ver se tem mais alguns amigos aqui. Daqui a pouquinho a gente manda mais abraços aí. Vamos ao caso do jovem de São Paulo que no carnaval foi eletrocutado num poste lá na Avenida da Consolação. E o pessoal, prefeitura, empresa, joga um para o outro e a coisa, a única certeza que nós temos é que houve uma morte que precisa ser esclarecida.
E também o PCdoB entrou na justiça contra o bloco de carnaval que faz apologia à tortura. Vamos lá. No último fim de semana, um folião morreu eletrocutado depois de encostar em um poste energizado. O caso aconteceu com Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, durante o desfile do Bloco de Carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, CT, câmeras de vigilância foram instaladas indevidamente no poste pela empresa contratada pela Prefeitura para organizar o carnaval. Edson Martinho, engenheiro eletricista e diretor executivo da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Bracopel, explica o que pode ter acontecido. O que aconteceu é que num determinado falha de manutenção ou alguma movimentação, um dos fios rompeu, fechou a energia no próprio poste. Algumas pessoas, pelo que eu entendi, ali já estavam reclamando, estavam tomando algum choque, e aí ele acabou tocando o poste, tocando um outro ponto que fechou o circuito, e esse circuito conduziu uma corrente pelo coração dele e criou uma parada cardíaca. Edson alerta para os perigos da rede elétrica durante o carnaval, como fios partidos nas ruas, barraquinhas de ambulantes com gambiarras, postes, palanques e arquibancadas metálicas. Toma muito cuidado com o manuseio de serpentina, de outras coisas metálicas, também é um perigo, porque quando você direciona na área da energia, elas podem conduzir energia, eventualmente, ou podem gerar um curto-circuito entre os cabos, que pode romper esse cabo, e esse cabo cair no meio da população. Ainda segundo o engenheiro, uma descarga elétrica pode ser fatal acima de 50 volts. De acordo com a Abracopel, no ano passado houve 3 mortes por choque elétrico diretamente relacionado a contato com poste, todas no estado de São Paulo. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Cidadania FM, 60 minutos. O deputado federal Orlando Silva e a vereadora de São Paulo, Leci Brandão, ambos do PCdoB, querem impedir a apologia à tortura no Carnaval Paulista. Os parlamentares acionaram a justiça contra o bloco Porão do DOPS, que pretende homenagear torturadores que atuaram durante o regime militar. Na ação, não se pede que o bloco seja impedido de sair, mas sim que a justiça proíba manifestações de apoio à tortura, como explica o deputado Orlando Silva. Nós achamos que é um escárnio com a história do Brasil, um bloco de carnaval fazer apologia à tortura, fazer apologia a criminosos como foram Sérgio Paranhos Fleury ou o Coronel Brilhante Ustra. Tem direito de se manifestar. Agora, o que não pode ser feito é exaltação ao crime, porque tortura é crime. E o que a ditadura militar fez foi crime. Então, não se aplica sequer a ideia de liberdade de expressão, porque não se trata disso. A Constituição Federal estabelece limite. No pedido, os integrantes do PCdoB pedem que a Justiça multe em R$40 mil os responsáveis pelo bloco, caso haja manifestação de apoio à tortura. A ação foi entregue ao Fórum João Mendes e ainda vai ser analisada. O bloco Porão do DOPS, que apoia a tortura e os crimes do regime militar, é organizado pelo Grupo Direita São Paulo. Nas redes sociais, grupos contrários prometem enfrentamento e protesto para o dia do desfile. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13h26, também conosco, Miranda Táxi, 997-29-9608. Pelo WhatsApp, você agenda aí a viagem para qualquer ponto do Brasil, com toda a segurança do conforto e, naturalmente, preço justo. UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264, pertinho da Santa Casa. Atende particular, atende convênio, resultado sai rapidinho. NT Chaveiros, também conosco, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779, 997-61-1501. E nós compartilhamos as nossas páginas aí do Facebook
e também a partir do blog da Cidadania FM, algumas coisas de humor muito interessantes. O Gessi Aquilino, que é um paraibano arretado, né, que tem uns textos maravilhosos, e também o eterno comediante José Vasconcelos. Nós mostramos aí várias gravações dele, e estão muito divertidas, e também um documentário sobre a vida dele, que já faleceu, no caso do José Vasconcelos. Gostava do José Vasconcelos ou não? Era muito divertido, não, Tonelli? Ele fez um disco aí de show ao vivo, vários discos, e que até hoje são referência em termos de humor inteligente. Um abraço para a Dalila Lengoni, para o Dr. Gustavo Kuhlmann, nosso colega lá de São Paulo, um abração, colega de turma, Cláudio Duarte lá de Campinas, o Cris Altman, né? A Marisa Dickler, que está compartilhando a nossa página, o Fernando Caran, também lá de São Paulo, a Ilza Antônio Brasil, ligada em todas as mídias, né, Ilza? Até no PK, como é que é o nome lá? O Facebook russo? Pois é. Vamos ver se a gente também entra no Facebook russo, né? Estão dizendo aí, eu até li essa matéria, que o Facebook vai restringir, viu, informações políticas, notícias políticas, vai ficar só coisa de família, vai virar um Orkut, segundo a Ilza, né, Ilza? Espero que não. O Fernando Caran, que está em São Paulo, já mandei um abraço. O Beto Leme, que vem aqui na rádio apresentar o show de viola, no domingo às 9 horas da manhã, das 9 às 10, ao vivo. Jefferson dos Santos, são os amigos que estão conosco aí. E vamos a mais notícias aqui da Cidadania, direto dos estúdios, e mostrando a situação aí das informações nacionais. As UPPs lá no Rio, com problema, e a reunião do Copom e a taxa de juro estratosférica que está caindo um pouquinho. Vamos lá. Da Polícia Militar do Rio de Janeiro sugere desmobilizar unidades de polícia pacificadora localizadas em regiões asfixiadas pelo crime e que estariam sofrendo total perda de efetividade. O clima de guerra e insegurança no estado causou nos últimos dias a morte de 2 crianças. Uma, vítima de bala perdida, Jeremias Moraes da Silva, de 13 anos, que morreu após um tiroteio no Complexo da Maré. E Emily Neves, de apenas 3 anos, assassinada durante assalto também na Zona Norte. Na noite de quarta-feira, um menino de 4 anos foi baleado em São Gonçalo, na região metropolitana, e está internado em estado grave. Uma das mudanças sugeridas no estudo da Comissão de Análise de Vitimização da PM é a transformação de algumas UPPs em unidades estratégicas de cerco restrito, com previsão de ações diárias no acesso a essas comunidades. Segundo o especialista em segurança pública Paulo Storani, a falência das UPPs se dá pelo fato do poder público não ter investido nas áreas ocupadas como prometido. O governante não entende que segurança pública não é limitada a uma ação de polícia, de outras ações, a polícia atua na consequência daquilo que falta de todas as ações que são ações governamentais. Se elas não ocorrerem, vai resultar no aumento do crime e no aumento da violência. Storani destaca também o cenário que se formou diante da violência, a falta de consciência dos governantes e da sociedade, além da justiça permissiva com os criminosos. Uma sociedade como a nossa, também muito consumista em termos de drogas, e não só maconha, também cocaína e outros derivados, que financia realmente essas facções criminosas, em um cenário onde você tem administração pública incompetente, que não consegue entender o fenômeno, não consegue priorizar essas ações, mudar a legislação, porque não adianta o policial prender, chegar na audiência de custódia, aquele camarada que foi preso com fuzil, responder liberdade, nunca mais volta para responder. E, consequentemente, vai ser preso depois por outro crime que ele cometeu. Recentemente, o comandante da PM, Volney Dias, chegou a afirmar que há um estudo para o fim de 18 das atuais 38 UPPs. No dia seguinte, no entanto, o governador Luiz Fernando Pezão afirmou que essa redução não está planejada. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck. Cidadania FM, 60 minutos. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central reduziu nesta quarta-feira de 7% para 6,75% ao ano a taxa básica de juros da economia. Este foi o 11º corte consecutivo na Selic, que chegou no menor patamar já registrado desde o início da contagem de metas de inflação em 1999. Também é a menor taxa de juros de toda a série histórica do BC, iniciada em 1986.
Para o economista do Instituto Brasileiro de Economia Híbrida da Fundação Getúlio Vargas, Marcel Balaciano, a nova queda da taxa de juros irá refletir na melhora do crescimento econômico. O Brasil tem uma taxa de juros muito alta, mas com a redução da Selic, isso tem o poder de aumentar os investimentos no futuro, porque o investidor, que tem uma taxa mais baixa de juros, ele, em vez de deixar o dinheiro, por exemplo, com uma renda fixa, ele investe na economia real. Apesar de refletir na baixa dos juros, como por exemplo de um financiamento de um automóvel e de ajudar na economia, a redução na Selic afeta negativamente quem opta pelo investimento em poupança. Com esta queda de 0,25% nos juros, o rendimento da poupança passa para apenas 4,72% ao ano. A Selic, taxa básica de juros da economia, é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, previsto para fechar 2018 em 4,5%. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13h38, abraço aí para Cássia Moreira e Fábio Zambelan conosco. Uma notícia que me chamou a atenção, depois de tanta investigação, a delação da Odebrecht, que era chamada a delação do fim do mundo, o que aconteceu? Depois de tanto tempo, pegaram lá os arquivos chamado MyWebDay e também o Dropsys, né, se não me engano esse é o nome, e chegaram à conclusão, depois de tanto tempo, que os arquivos estão perdidos, que não tem a chave para entrar nos arquivos. E o Luiz Nassif já escreveu há meses atrás o chamado, essa sequência, o chamado xadrez da grande manipulação da Lava Jato. Eu li há tempos atrás e agora está se confirmando. E a confirmação é assim, primeiro, a Lava Jato obrigou os delatores da Odebrecht a delatar o Lula. Era a condição essencial para que a delação fosse aceita. Segundo, como a delação tem que apresentar provas, e como não existiam as provas do que diziam, que os delatores diziam, recorreram à falsificação dos extratos do banco Mine e do sistema de conversas do Drauzes, que é o sistema lá da Odebrecht. Depois apareceu o fator Tacla Duran, que denunciou inclusive irregularidades e esquemas dentro da própria Lava Jato, com advogados do Coloto, muito amigo e padrinho do Sérgio Moro. Tá? Teve esse fato e o Tacla Duran está lá na Espanha. Quarto, sem ter como explicar, destruíram-se as provas. Essa é uma hipótese do que para esses arquivos tão importantes. A segunda hipótese, sabe qual é? Também dita por esse artigo do Luiz Nassif, ao abrir o MyWebDay, que é o arquivo, a Força-Tarefa constatou que havia provas que envolviam políticos aliados, muitos tucanos, membros do Judiciário, do TCU e do próprio Ministério Público Federal. Em vista disso, resolveram destruir essas provas e dizer que não tem jeito de acessar, ainda que à custa de perder uma parte relevante das acusações contra Lula, que, de certa forma, já foi atingido com essa última condenação. Então, veja bem, essas duas possibilidades existem, né? E resolveram dizer que não tem mais a tal de delação do fim do mundo. Todos os arquivos, a Polícia Federal chegou à conclusão, e o Ministério Público, que não tinha como aproveitá-los. Será que tem muitos nomes de pessoas conhecidas deles lá, inclusive da própria Justiça, e sem dúvida também da classe política? Então são perguntas que a gente faz, e o fato que a Lava Jato teve a sua importância, não tenha dúvida, mas por outro lado também teve a sua importância nesse desastre da economia que nós estamos tendo agora. Acabou com a indústria naval, acabou com as grandes empreiteiras. Será que é isso que o Brasil queria? Inclusive, o Brasil se tornando aí da sexta economia que chegou a ser nos governos anteriores, da economia mundial, e cada dia caindo, agora deve ser a 11ª. Então a situação, e o desemprego campeando solto, hein? E o desemprego realmente cada dia aumentando.
são situações. Será que valeu a pena fazer tudo isso em nome de combater a corrupção? Quer dizer, a corrupção precisa ser combatida em todos os níveis. Não é prendendo o mais popular líder brasileiro que existe nos dias atuais que vai resolver essa questão da corrupção e os demais. Como diria aquele personagem do Jô Soares, né, daquele antigo Planeta, como é que chamava aquele programa? Planeta, me fugiu o nome agora, Planeta do Humor, eu não me lembro bem o nome. Eu sei que ele ia preso, né? Ele olhava assim na cela, só ele. Ué, só eu? Cadê os outros? Era um tipo de macaco, né? Que era um personagem aí que a gente lembra muito bem, muita gente se lembra. Mas vamos a mais informações. Cesta básica, estou dizendo, ó, cesta básica aumentou em 20 capitais. Está aumentando o custo de vida aí. E também mais informações, que é exatamente uma campanha agora no Carnaval de combate ao trabalho infantil. O custo da cesta básica aumentou em 20 capitais em janeiro, segundo o DIEESE. As maiores altas foram em João Pessoa, Brasília, Natal, Vitória e Recife. O tomate, a banana e a batata tiveram alta de preços no mês passado, principalmente por conta de questões climáticas, explica a Patrícia Lino Costa, supervisora de preços do DIEESE. O tomate saiu muito manchado, então teve descarte, enfim, a oferta se reduziu e ele foi o item que subiu, então, em todas as cidades. A banana prata, em especial, por ser período de entre-safra, ela apresentou aumento. E no caso da batata, você tem um período reduzido por conta das chuvas. Com a oferta menor, o preço acaba subindo no varejo. Apesar da queda no preço em 15 cidades, o leite é um item que preocupa diante da diminuição da procura em meio à crise econômica. As pessoas elas têm uma renda reduzida por conta da recessão, do desemprego, enfim, pela precarização do trabalho, o rendimento vem caindo e aí o consumo do leite vem se reduzindo. Então você tem de um lado um produtor que recebe menos e na outra ponta o consumidor que não aguenta mais aumento. No acumulado de 12 meses até janeiro deste ano, 14 cidades tiveram diminuição de preços da cesta básica. O açúcar é um dos itens que ficaram mais baratos em 2017 e no mês passado. O feijão carioca também segue uma tendência de queda de preço. Já o tipo preto deve ficar mais caro diante da redução da oferta por conta das chuvas. A previsão ao longo de 2018 é de estabilidade de preços dos alimentos. No entanto, o aumento da gasolina e do álcool pode impactar no custo do transporte dos itens e ser repassado para o consumidor. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. Trabalho infantil não é folia. Esse é o slogan da campanha #Chega de Trabalho Infantil, desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho. O objetivo é, durante os dias de carnaval, chamar a atenção das pessoas para a situação de crianças e adolescentes que trabalham invisíveis e desprotegidas. De acordo com a procuradora do Trabalho, Elisiane dos Santos, em períodos festivos, aumentam os casos de exploração, o que exige uma atuação mais intensa para prevenir a violação de direitos. São períodos em que acontecem festas envolvendo grandes números de pessoas, onde há uma elevação do comércio informal, o que impacta também no trabalho de crianças e adolescentes, que muitas vezes acompanham os pais. Além disso, nós temos fluxos migratórios muito intensos, o que termina fazendo com que algumas formas muito graves, que elas também apareçam como aliciamento para o tráfico de drogas ou em situação de exploração sexual comercial. Segundo a procuradora, nesse cenário é preciso que todos estejam atentos e engajados para combater o trabalho infantil. Enquanto se está consumindo algum produto ou serviço oriundo do trabalho infantil, está se contribuindo com essa violação de direitos. Nós não estamos ajudando quando nós estamos fazendo com que aquela situação ela permaneça ou ela se intensifique. Então é importante que a sociedade tenha essa consciência também. O mais adequado, o que é recomendável, é que seja acionada a rede de proteção. As denúncias de trabalho infantil podem ser feitas pelo telefone, por meio do Disque 100 ou pelo aplicativo MPT Pardal.
Há também ainda a possibilidade de fazer denúncias pelo site www.mpt.mp.br. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantovan. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. 13h42, conosco Elizabeth Lacava, Rodrigo Zamonelli, Regiane de Branco, um abraço para todo mundo aí. Miranda Táxi também conosco, UDI Ressonância Magnética e NT Chaveiros, são os amigos que apoiam além da Farmagrid e da nossa clínica de vacinas aqui do Largo São Benedito. Um abraço aí para os apoiadores. A Ilza dando um recadinho aqui, dizendo que ela fez um perfil no VK Russo, que é o Facebook lá da Rússia, né? Tem a edição brasileira aí, muitos brasileiros estão acessando. Diz ela que ficar sem notícias de política jamais. A política é essencial na vida de todo ser humano e é através dela que batalhamos por saúde, educação, proteção animal, etc., meio ambiente, etc., etc. Não é, Ilza? É por aí, tem toda a razão. Não dá para ficar sem notícias de política, com certeza. Vamos à previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Hoje, chamando aí o nosso amigo Homem do Tempo, será que tem chuva hoje, ô Titonelli? Tá querendo? Você já olhou lá fora? Não, mas não vai ter chuva não, 0 milímetro hoje, viu? 14 graus de mínima e 33 graus de máxima, 83% a umidade relativa máxima do ar, 40% a mínima. Essa é a tendência do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. São exatamente 13 horas e 43 minutos. Daqui a pouquinho vamos dar uma passadinha nas informações locais também para vocês aí. Está dizendo aqui, o Ivan está passando um endereço para a gente acessar, depois a gente vai acessar, né, Ivan? Agora realmente não dá tempo. Secretário de Comunicação teria utilizado informação privilegiada em programa de rádio, diz o Marcelinho no seu Avaré Urgente. Eu estava conversando com o Marcelinho, basicamente é o seguinte, hoje o esfriadinho está pegando tal, com o ran aí, né? Abraço para Enice Mendes também. O secretário de Comunicação, todo mundo sabe que é o senhor Zeno Araújo, que faz aí o papel, ele sempre foi apresentador do Jornal da Interativa, e agora acumula a função de secretário da Comunicação. E ontem ele apresentou em primeira mão, segundo o jornal do Marcelinho, toda a história aí da licitação que acabou não acontecendo, e com relação à questão da informática. E um texto bastante longo, que foi divulgado posteriormente para a imprensa. Então, qual é a questão ética aí nessa questão? Então, foi elaborado, foi feita uma redação explicando para a imprensa tudo o que aconteceu com relação a essa licitação, que foi revogada, inclusive, e ele falou em primeira mão, segundo o Marcelinho, no Jornal da Interativa. E depois passou, após o término do jornal, ele passou para os demais membros, demais veículos de comunicação, esse release da Prefeitura. Então, utilizou o jornal, ele tinha essa informação privilegiada e apresentou em primeira mão no seu jornal. Certamente essa redação longa, estou vendo aqui o texto, é bastante longo, bastante detalhado, ele já tinha em mãos quando ele começou o jornal. Então, quando ele terminou a redação lá na Secretaria de Comunicação, acho que ele fez lá esse texto, ele deveria ter colocado no e-mail e mandado para todos os órgãos de imprensa antes do programa dele e não depois, como aparentemente foi feito. E o Marcelinho teve o cuidado de anotar que foi repassado a ele às 13 horas e 11 minutos. Portanto, já após o senhor Zeno Araújo ter falado
no seu programa de rádio. Então, é uma questão complicada essa, porque o cidadão que é secretário de comunicação, que também é radialista, tem essas informações pelo fato de ser secretário. É natural que tenha, mas deveria compartilhar com todos os veículos de comunicação antes, se ele terminou tipo 11 horas essa redação, colocasse nos endereços lá do e-mail, já mandasse, sem nenhum problema, até as pessoas lerem e depois eles publicariam nos seus blogs, nos seus veículos de comunicação. Mas não, ele passou só às 13 horas e 11 minutos após ele ter divulgado em primeira mão. Como diria o Galvão Bueno, pode isso, Arnaldo? Meu Arnaldo aqui é o Titonelli. Pode isso, ô Titonelli? Não, claro que não, né? É óbvio, né? Então, e tudo esse imbróglio todo se refere exatamente à revogação de licitação e prorrogação de contrato da empresa Fiorilli. Haveria uma nova licitação, preço muito mais elevado do que da Fiorilli, e isso, de certa forma, vazou e houve a revogação desse processo licitatório. Inclusive, saiu essa matéria no jornal Voz do Vale desse final de semana. E muitas pessoas tinham aí uma informação das possíveis empresas que poderiam ganhar essa licitação. Essa que é a questão. E aí o texto, bastante longo, foi divulgado aí posteriormente, primeiro pelo Jornal da Interativa e depois que resolveu passar para os demais órgãos de imprensa. Então, mostrando aí um uso inadequado da função do secretário de comunicação. Próxima vez, espero que ele passe primeiro para todos os órgãos de imprensa e depois divulgue no seu jornal. Né? Isso é o mais correto. 13 horas e 48 minutos, mais notícias aqui de Avaré. Vamos dar uma olhadinha aqui na Avaré Urgente, tem mais informações para vocês. Para vereador, a prefeitura não vem fazendo sua parte em fiscalizar a Sabesp. Tem a foto aí do Alessandro Rios. Idosa de quase 60 anos é arrastada por ônibus em Avaré, ficou presa na porta do ônibus. Homem é preso após ser flagrado com mais de 30 quilos de maconha em ônibus. São matérias que estão aí, que são manchetes do jornal Avaré Urgente. O jornal O Victoriano, também dando as suas manchetes e as principais informações. Um abraço aí para Alda Miriam, também acessando a nossa página. Homem está desaparecido há 15 dias em Avaré. Polícia Militar apreende menor traficante e captura procurado pela Justiça. Polícia Militar apreende 32 quilogramas de maconha na Castelo Branco. Segunda de Carnaval tem Classic Rock em Avaré. E Avaré vai celebrar o Dia Nacional da Juventude no mês de outubro. E Laticínio Mococa pode fechar as portas e demitir 200 trabalhadores aqui em nossa região. Laticínio Mococa fica onde, meu amigo Titonelli? Você quer, César? Vamos confirmar aqui, né? A unidade de beneficiamento da empresa Mococa, fica lá em Cerqueira realmente, pode estar fechando as suas portas, segundo o jornal Piraju Regional News. Segundo a publicação, a direção da empresa teria informado o encerramento das atividades na terça-feira, dia 6 agora, enquanto o funcionário revelou, nesta quarta, dia 7, que cerca de 200 funcionários foram demitidos. Portanto, está aí campeando solto o desemprego em nossa região. Pois é, realmente é uma pena que isso aconteça, e até mesmo o prefeito Marcos Aló teria sido pego de surpresa com essa decisão da empresa. O prefeito garantiu aos empresários que a prefeitura daria todo o suporte necessário, mas mesmo assim acabou fechando essa empresa, a grande empresa aqui da nossa região. O Jornal do Goiê traz também algumas manchetes, diz que a Rapelli também está conosco, um abraço. O vereador Toninho da Lorça disse que prefeito está mal assessorado, manchete do Jornal do Goiê. Biblioteca arrecadou cerca de 1.000 livros para o acervo municipal. Projeto Guri está com as inscrições abertas. Atenção, criançada, atenção, pais e mães que querem ensinar música para a criançada, está aí uma grande oportunidade. Para a vereadora Maria Alba, quem não tem capacidade não se estabelece, foi na palavra livre que ela disse. E o vereador Ernesto quer saber quem indicou Marcelo Aite para o governo. É uma dúvida. Quem indicou o cidadão que foi preso
pelo GAECO, né? Ia ser o principal homem do governo João Silvestre, e de repente o castelo caiu. Castelo de cartas, ô Tidonelli? Caiu, implodiu. Né? Quem indicou? Foi este político? Foi aquele? Foi o... enfim, foi alguém ligado ao prefeito? Foi alguém ligado a algum secretário? Precisamos saber. Ninguém fala mais nada, né? E Mariel é condenada à perda de função pública. Nós já comentamos esse fato ontem. Stati disse que os secretários estão se escondendo de vereadores, também resultado da palavra livre. São matérias que estão aí no jornal do O Bunhê. Vamos dar uma olhadinha também no nosso Twitter e também nas manchetes, nas principais notícias do jornal O Estado de São Paulo. Cidade de Deus ocupada, a foto principal do Estadão. Um dia após a morte de uma criança e um adolescente, a Força Tarefa, com 3.000 homens, ocupou a Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Pelo menos 38 pessoas foram presas e 48 escolas ficaram sem ruas. A foto mostra uma criança, adolescente, pré-adolescente, andando de bicicleta, ladeada aí por muitos policiais e militares da Força Tarefa que ocupou a Cidade de Deus. Só mesmo Deus para resolver essa questão, hein? Banco Central reduz taxa de juros para mínimo histórico de 6,75%. Criança morre após desafio do desodorante. Comentamos essa notícia ontem aqui. Uma menina de 7 anos morreu no sábado em São Bernardo, depois de inalar desodorante aerossol, desmaiar e ter uma parada cardiorrespiratória. Crianças e jovens aparecem em vídeos na internet fazendo o desafio do desodorante. Algumas dicas ajudam os pais a monitorar os conteúdos vistos pelos filhos. Aliás, eu até tenho aqui uma matéria que fala sobre isso daqui a pouquinho. E vamos em frente aí, trazendo as informações. Governo admite mais mudanças na reforma da Previdência, que não ata e não desata. Planos devem reembolsar o SUS. Definição é do Supremo Tribunal Federal, que decidiu ontem, por unanimidade, que os planos de saúde são obrigados a reembolsar o SUS quando seus usuários forem atendidos na rede pública. O impasse durava quase 20 anos. Para especialistas, com a definição, deixa de ser vantajoso para os planos a recusa de atendimento, uma vez que terão de arcar com os custos em algum momento. Aquela história, a pessoa vai num pronto-socorro municipal, por exemplo, esse atendimento terá que ser reembolsado ao SUS pelos planos de saúde. A pessoa que tem plano e vai procurar o serviço público, muitas vezes cirurgias e muito mais, né? São notícias que temos aqui no jornal O Estado de São Paulo. Após decisão do STF sob segunda instância, deputado é preso pela Polícia Federal em aeroporto. Já comentamos, já mostramos notícias a respeito disso. Alckmin minimiza encontro entre Fernando Henrique Cardoso e Luciano Huck. Fernando Henrique Cardoso parece estar pendendo para o caldeirão do Huck, viu, Tetonelli? Que coisa, não? Já pensou? Já pensou mesmo? Com certeza? Olha só que ponto chegamos, hein? Governador diz que ex-presidente e apresentador tem uma amizade pessoal. Está tentando, na verdade, minimizar. Presidente do TSE diz que urnas terão auditoria horas antes do voto para reforçar a segurança. Inflação é menor em janeiro desde o Plano Real. Polícia Federal aponta que Petrobras teve prejuízo na venda da Triunfo de até 191 milhões de reais. Pois é. Após morte de criança, desafios na internet preocupam os pais. E é importante dar atenção e conversar com a criançada. Carro com GNV pode economizar mais de 50%, que é o gás natural veicular. Antes de pensar em invasão de ETs, veja esses fenômenos do céu, uma matéria interessante aí no site UOL. Faustão, quem diria, hein? Vai passar por uma operação no coração, viu, dona Ana? Pois é, são coisas que estão aqui na internet também. E vamos às últimas notícias do site UOL, para a gente terminar com as informações aqui gravadas
da EBC e da agência Rádio Web. Após a ameaça de paralisação dos metrôs de 5 capitais, ministro promete verba. Salário e maternidade será pago automaticamente após registro do bebê. Aí, essa novidade está aqui na página do site UOL, às 13 horas e 56 minutos. Deixa eu só confirmar aqui direitinho, né? Que são a respeito dessa importante informação aqui. Novidade é parte de um pacote de benefícios que terão um acesso simplificado. São Paulo não tem plano para vacinar moradores de rua contra a febre amarela. A Prefeitura da capital disse que um cronograma será divulgado em alguns dias. Portanto, esqueceram mais uma vez os esquecidos moradores de rua. Petrobras abre concurso com 666 vagas em 8 estados. O presidente sul-coreano se reunirá com a irmã do líder Kim Jong-un. Parece que vai haver aí um relacionamento esportivo entre ambas as Coreias. Minhocão vai fechar aos sábados e 1h30, 1h30 mais cedo durante a semana. Garoto morre nos Estados Unidos após salvar amigo que caiu em um lago congelado. Em São Paulo, irmãos são esquartejados e queimados pelo primo na Zona Leste de São Paulo. Que tragédia! São, enfim, as notícias que nós temos para vocês. E, para completar, anulado o testamento que beneficiava a viúva de ganhador da Mega Sena, que foi morto em 2007 e está na justiça. E o Beto Leme está dizendo que é aniversário do Dieguinho Júnior. Hoje recebe os parabéns de amigos e da família Leme. Está dado o recado aí, o Beto Leme. Domingo você vai estar aqui apresentando o Viola, minha viola não, show de viola ao vivo aqui na Cidadania FM. Eu tenho ainda algumas informações mais que ficarão aí até o final do programa, até 2h10 aí aproximadamente. Mas antes disso, queria agradecer ao Miranda Tax, 997-299608, odeia ressonância magnética, que tem o telefone 3732-3264 e também de T. Chaveiros, com celular 24 horas, 997-61-1501. Nós vamos mostrar aí as armas químicas na Síria, arma suspeita, também a internet e os conselhos para as crianças, para os pais das crianças ficarem de olho na criançada. Um abraço para a Áurea Padilha também conosco. E na saúde, fake news prejudicando o combate à febre amarela e também a falta de atendimento adequado para as crianças em área de guerra. História hoje falando de Maria Stuart, uma rainha que foi importante no século XVI. Um abraço a todos. Programação para o Facebook termina agora, mas aqui na Cidadania continua 24 horas, 104.9, www.radiocidadania.com.br e também aplicativos para celular. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta. Até mais. 30 minutos. Jornalismo levado. Um abraço especial para todos do Face. Até amanhã.